Bom, meus amados, deixa eu fazer uma pergunta, porque agora quero entrar na mensagem, na pregação da palavra, e eu quero fazer uma pergunta aqui. Só levanta a mão quem já errou na sua forma de falar, ou porque você falou demais, ou você falou na hora errada. Quem? Só quem já errou. Levanta a mão, deixa eu ver. Ok, então me parece que eu deveria fazer a pergunta ao contrário, né? Quem nunca errou? Todos nós já erramos, e a probabilidade de não ter sido a última vez é grande. Mas nós estamos num acordo aqui. Nós cremos que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. É impossível nós meditarmos na palavra e levarmos ela a sério e não diminuirmos os erros. Quando a gente medita na palavra, quando temos um coração novo também transformado, uma experiência real com Jesus, e nós passamos a crer que a palavra de Deus é a revelação de Deus, aqui está a vontade de Deus para todos nós. Quando nós começamos a dar este real e verdadeiro significado para a palavra, é impossível a nossa vida não crescer, não melhorar, não frutificar. Então hoje, depois de ouvirmos duas mensagens da série Ajustando a Rota, há 2 domingos, ministrei aqui sobre a identidade que Deus nos dá. Primeiro Deus diz quem a gente é, depois o que a gente deve fazer, para evitar aquele risco de sair fazendo um monte de coisa sem saber quem de fato a gente é e naturalmente desistir pelo meio do caminho. Porque quem não sabe ainda quem é, às vezes pode no ímpeto sair fazendo muitas coisas, mas depois de algum vento contrário, alguma luta, pelo fato da pessoa não saber quem ela é em Cristo, ela se deixa abalar. Então primeiro Deus diz quem a gente é. Domingo passado o pastor Samuca ministrou aqui, Samuel ministrou sobre quem Deus é para nós. Então agora foi daqui para lá, como que eu vejo Deus, como que eu me aproximo dele, forma de me relacionar com ele por meio da oração, enfim, das ações de graças. Então nós falamos do vertical, o que Deus diz quem a gente é e como nós o vemos e nos aproximamos dele. Então o vertical define o horizontal. Normalmente quem está com barreiras e problemas no horizontal é porque em primeiro lugar está com barreiras no vertical, ou porque a pessoa não sabe o que Deus diz sobre ela, ou porque ela tem uma visão equivocada sobre Deus. Tem alguma coisa aqui acontecendo aqui, tem algum ruído, tem algum impedimento aqui, e qualquer ruído aqui ele reflete no horizontal. Mas nós estamos aqui no meio deste ano 2024 ajustando a rota. O que é que Deus diz sobre nós, como nós nos aproximamos dele a partir da visão que temos dele, e aí sim nós começamos a ver o horizontal. 2 domingos atrás falamos do vertical, agora vamos falar do horizontal, e eu quero exatamente tocar nessa área que eu perguntei agora. Nós vamos ajustar a rota no nosso linguajar. Eu estou empolgado com isso. O seu linguajar que vai de abrir de porta para você, mano. A minha e a sua forma de falar vai melhorar demais. Você crê nisso, mano? Sim ou não? Quem quer melhorar? Ok. Quem não quiser pode ficar no culto, mas não vai. Então vamos melhorar nessa área, sim ou não? Vamos ser aperfeiçoados agora. O Espírito Santo está aqui entre nós. Ele foi enviado para exatamente nos consolar e nos fortalecer. E uma dica que eu dou, porque uma informação bíblica na pregação, a exposição da palavra e do conhecimento vai ser compartilhado nos próximos minutos. Agora, o que vai acontecer é que as pessoas vão aprender de formas diferentes. Algumas vão aprender uma proporção, outras vão aprender muito mais, e tem outras que vão conseguir absorver muito mais. E o porquê isso acontece? É a forma como a gente aprende. Então me cabe aqui a responsabilidade de ajudar você também não perder e a reter. Como é que a gente retém um ensino novo? Primeiro, prestando atenção, naturalmente. Quando eu digo prestar atenção, não é só estar olhando, cuidado para a mente não divagar.
Que às vezes a mente sai daqui, você vai até em casa e volta. Fica aqui, anota, mas o sistema de anotação também tem que ser correto. Há pessoas que ficam anotando palavra por palavra tudo que está sendo falado e elas perdem a linha de raciocínio. Então eu particularmente, quando estou anotando, eu anoto, eu pego o contexto ali e eu consigo, eu uso a questão da síntese. O que a pessoa disse foi isso. Olha, esse foi o ponto alto. Esta frase me marcou, este versículo. Então é assim que eu vou absorvendo o que está sendo falado. Se você usa a mídia social, fica tranquilo. Se você quiser em algum momento tirar foto, às vezes é uma coisa que falou com você fala, puxa, isso aqui eu quero registrar esse momento, quero compartilhar, desde que você esteja focado. Uma outra coisa, o que você aprendeu hoje, ensine, porque quem ensina aprende 2 vezes. Quem ensina aprende 2 vezes. Isso daí é científico, queridos. Toda vez que você quando você quer explanar algo, você tem que organizar suas ideias. E naturalmente você vai aprender 2 vezes. Aquele conteúdo entrou dentro de você, mas ele foi entrando de várias maneiras, com suas percepções. Agora, quando você vai ensinar, você tem que organizar aqui dentro de você. Então você aprendeu a 2ª vez. Você já aprendeu a 2ª vez antes de ensinar. E a hora que você está falando, você está aprendendo a 3ª vez. É incrível como quem ensina aprende muito mais. Se você guardar só com você, legal, foi uma boa mensagem. Nossa, falou comigo, que bênção. Parou por aí, sua retenção ela vai ser baixa, porque à noite você já não vai lembrar de muitas coisas que foram faladas. Então pega isso, registra isso, organiza isso e compartilha com alguém. Ensine isso, porque vai ser uma bênção. Amém? Então eu realmente quero cooperar para que você e eu possamos crescer o máximo que a gente puder, haja vista que Deus nos deu capacidade para isso. Feche um pouquinho os seus olhos. Você que está online com a gente também, vamos orar. Estamos, Senhor, diante da Tua palavra e temos honra por ela. Ela é revelação do Criador para toda a humanidade. E nós entendemos que o Senhor quer nos fazer crescer, aperfeiçoar a Tua obra em nossas vidas nesta manhã. Então, nós estamos com o nosso coração aberto, disposto para aprender, para avançar, para praticar. Em nome de Jesus, ajuda-nos. Tira todo impedimento, toda preocupação ou distração, qualquer outra questão, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar a focar e a crescer em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Aleluia. Bom, então vamos falar sobre o linguajar. Me parece, pela pergunta que eu fiz inicialmente, que é uma necessidade de todos nós. Todos já erramos muito e a gente pode diminuir a possibilidade de errar no nosso linguajar. Quando eu falo linguajar, é a nossa expressão. Existem várias formas de se expressar, usando as palavras, entonações, gestos, intenções, motivações. O caso dos nossos irmãos que participam de Libras, eles utilizam a linguagem brasileira de sinais. É um linguajar também. Então nós temos várias formas para nos expressar, e é isso que eu estou chamando de linguajar. Sobretudo essa questão mais específica, porque linguagem envolve outras coisas. Linguagem envolve jeito de vestir, linguagem envolve modos, cultura, ela é muito mais ampla. O linguajar é a minha comunicação, a maneira como eu me comunico. É especificamente nisso que eu queria focar a mensagem. E eu quero começar com Sofonias. Texto de Sofonias, profeta Sofonias diz assim: então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Versículo 13 do mesmo capítulo diz que o remanescente de Israel não cometerá injustiças, eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Ou seja, o trabalho profético, o movimento profético do Antigo Testamento, ele sempre tem esse padrão. Ele denuncia o pecado, ele aponta o juízo, mas também aponta a restauração. E é interessante que o profeta Sofonias, que estava profetizando para Judá, a restauração de Judá, Deus diz, e é algo que ele não diz só aqui, ele diz através de outros profetas também, que uma das coisas que Deus começa a restaurar quando quer restaurar seu povo, começa pela boca.
pelas palavras, pelo linguajar. Olha o que ele diz no 9: purificarei os lábios dos povos. Olha o que ele diz no 13: não vai mais se achar engano em suas bocas. Normalmente, quando a gente vai aconselhar pessoas, e de uma maneira até específica, casais, essa é uma forma muito simples de aconselhar casais. A partir do momento que os dois têm consciência dos erros e disposição para crescer, uma das coisas que a gente já fala é sobre o que eles estão, a maneira deles se comunicarem, porque é o linguajar. Toda vez que Deus quer restaurar alguém, restaurar uma família, restaurar um povo ou uma pessoa, é necessária a restauração do seu linguajar. A transformação interior tanto é nutrida quanto nutre um novo linguajar. Então, o linguajar, ele tem uma via de mão dupla. Ele é a expressão do que está dentro de mim. O próprio Jesus diz isso no Evangelho de Marcos 6, diz que o coração a boca fala do que está cheio, o coração. Então é verdade, o linguajar é uma expressão daquilo que já existe, porém o linguajar cria novas realidades. Então ele tem uma via de mão dupla. Ele é a expressão do que já tem, mas ele cria coisas que não existem. E o linguajar é uma área muito importante e prioritária para você começar a ver a restauração na vida de uma pessoa. Uma vez eu lembro, eu já contei isso aqui, porque foi muito emblemático o que me aconteceu, conversando com um casal, aconselhando um casal, e a gente foi exatamente ajustar essa área da vida deles. Olha, qual é as qualidades que você vê na sua esposa? E ele foi super pródigo nas qualidades, falou bastante coisa, e quando foi a vez dela, ela ficou um tempo sem responder, e depois de um tempo muda, ela disse que ele é legalzinho. Ali já evidenciou uma incapacidade de verbalizar. Ali já tem muito problema, ali já é muito revelador, porque a linguagem, ela mostra muito a temperatura das coisas. Você sabe quando uma pessoa está irada pela linguagem que ela usa. Então a linguagem é um termômetro na nossa vida. Então toda vez que Deus quer restaurar, precisa começar também pela linguagem. Amém, amados? Então até aqui o que nós estamos entendendo? Que o que a gente fala é extremamente valioso. A maneira como a gente fala é extremamente valioso. O nosso linguajar pode fechar portas. O nosso linguajar pode abrir portas. Tem gente que não está mais vivo porque usou a boca do jeito errado. Tem gente que prosperou muito porque usou a boca de uma certa forma. A palavra chega a dizer que nós seremos justificados ou condenados pelas palavras que nós usamos. O que eu quero dizer aqui é que o nível de importância que Deus dá para o nosso linguajar é muito maior do que o que a gente imagina. Sobretudo a nossa cultura, ela ofusca muito essa importância, porque nós vivemos num tipo de cultura que as pessoas dizem qualquer coisa e está tudo certo, o dito pelo não dito, e então não tem problema o que eu falo. Não, o que a gente fala para Deus continua tendo extrema importância. Olha o que diz Provérbios: a língua tem poder para trazer morte ou vida. Capítulo 18, versículo 21. Capítulo 16, versículo 24. Palavras bondosas são como mel, doces para a alma, saudáveis para o corpo. Pode ler comigo 16 e 24, vamos lá, 1, 2, 3 já? Palavras bondosas são como doces para a alma, saudáveis. Olha que bênção, amados. É bom estar perto de gente que usa as palavras de forma saudável. Ninguém quer ficar perto de gente que usa a palavra para murmurar, ficar reclamando, falando mal dos outros. Quem fica falando mal dos outros, até quem está ouvindo, às vezes fala, pode até parecer que está concordando. A hora que dá as coisas, fala assim, eu que não quero ficar perto, eu que não quero ser amigo desse aí. Porque do jeito que fala mal dos outros, vai falar mal de mim também. Como é que nós resolvemos problemas, divergências? Poxa, aconteceu uma questão, traz a pessoa, ou cria uma oportunidade, ou
aproveite a oportunidade que tiver, de forma tranquila, sensata, conversa com ela. Se envolveu mais do que uma pessoa, traz, seja um moderador. A Bíblia diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E resolva a questão, porque o que está errado precisa ser também falado e tratado. Dizer, não vou falar nada de ninguém, qual que é o extremo disso? Ser omisso com as situações. Então precisa tratar. Tem uma pessoa que está tendo um comportamento errado, está prejudicando o andamento do grupo, do trabalho, do projeto, está sendo uma pessoa perigosa para o relacionamento, então precisa tratar isso. Então vamos tratar, traz, envolve, com sabedoria, resolve a situação, fechou, acabou, vida que segue. Agora tem gente que gosta de ficar falando mal das pessoas de forma de graça, é só por falar, porque ela se sente melhor talvez, vendo os problemas e defeitos que as pessoas têm, ela se sinta mais santa e abençoada. Mas é ruim, ninguém contrataria alguém que fala mal das pessoas para estar do lado 24 horas. O nosso linguajar, ele produz morte ou vida. Palavras saudáveis, palavras bondosas são saudáveis para o corpo, ela gera vida. Hoje cedo eu queria comer umas frutinhas, fui numa padaria, que eu sei que lá tinha um bifezinho de frutas lá, fui lá, aí sentei lá, ia voltar em casa para pegar açúcar, tal, pessoal, e aí eu estava lá em uma música alta, assim, até estava meio pé da caixa, uma música, as músicas de sofrência, sabe, assim, meu Deus, não era nem 8 horas, que a pessoa que estava cantando ali, tentando cantar, naquela tentativa, assim, aquela coisa, e você sabe como que são as letras, né? Aquela coisa assim, agora você vai ver, se deixou, é uma vingança, é um negócio tal ali. E eu ali, eu podia mudar de mesa, mas vou fazer melhor. O senhor chamou o gerente, por favor? Aí ele veio lá, falei, querido, estou aqui como um cliente aqui, me sinto na liberdade de dar uma sugestão. Falei, olha, logo cedo, posso sugerir? Não põe esse tipo de música não. Agora põe uma música mais tranquila agora. Sabe por quê? Tem muita gente, eu falei para ele assim, isso é neurocientífico isso. Seus funcionários estão trabalhando aqui, eles não estão escutando a música, mas o cérebro está ouvindo. O pessoal não sabe porque que depois no final do dia está cansada, arrebentada, esgotada, se sentindo triste, abatida. Sabe por quê? Porque o cérebro dela conseguiu ouvir. Ela estava ocupada, servindo, atendendo os clientes, mas ela ficou estressada. Isso aqui, eu vou embora daqui a pouquinho, teus funcionários vão ficar aqui. Isso aqui estressa qualquer um. E olha a linguagem, e ele ali e tal, ele falou, não. Eu falei, você acha que ele falou, não, o pessoal, um patrão, mas eles são abertos para sugestões? Não são. Eu falei, então pode dar sugestão. Falou, um cliente veio aqui, ele deu sugestão de colocar um outro tipo de música, mais suave, mais tranquilinho. Bom, ele agradeceu. Eu podia ir embora, mas usei minha boca para ajudar, com educação, com respeito, não falei reclama, tá louco? Eu falei, não, cara, olha, tô aqui, fica a minha sugestão aqui, vamos cooperar, porque eu vou embora, mas vai chegar outro que vai ouvir uma mensagem. Aí chegou alguém que quebrou um relacionamento, ficou ouvindo esse negócio aí também, vai jogando lixo dentro da alma dela. Então vamos fazer nossa parte. Eu espero que eu tenha de alguma forma produzido vida. Foi uma ação pequena, mas isso pode se desdobrar em alguma coisa nova, porque eu sei, você e eu estamos bem cientes que palavras bondosas são saudáveis para o corpo. Depois de 3.000 anos que esse provérbio foi escrito, a ciência está chegando à conclusão agora, de que as palavras, elas de fato afetam de maneira muito direta o nosso emocional. E o emocional, ele é o desencadeador da nossa saúde. Ele mexe com a nossa saúde. Palavras bondosas são saudáveis para o corpo. E não se trata apenas, quando nós falamos disso, olha o que eu disse aqui, deixa eu voltar aqui nessa. Quando a gente fala assim, poxa, então eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras, deixa eu melhorar, não vou mais falar palavrão. Esse é o mínimo, né?
Mas você fala palavrão ainda? Mas pastor, todo mundo fala hoje, é normal. Mas é normal? Você é uma pessoa que se move por conveniência ou por princípio? Porque palavrão normalmente eles têm uma questão de conotação sexual e que não é boa, ou então é uma diminuição da identidade da pessoa. E tem gente que acha isso muito normal, muito engraçado. Tem pai que acha bonito o filho falando palavrão. E sobretudo a nossa cultura, que é uma cultura sensualizada, então o pessoal enche a boca e plá, como se fosse. E hoje em dia, nas mídias, isso é muito comum. Antigamente as pessoas tinham tinham um limite maior em relação a isso. Hoje em podcast, programas de TV, é comum homem, mulher, criança falar. Então vai normalizando uma coisa que na verdade não traz saúde. Mas é uma forma da pessoa dizer. Não existe formas mais inteligentes. Quero dizer uma coisa para você, meu amado, minha irmã. Nós podemos usar uma linguagem super saudável, abençoada, expressar tudo que a gente sente. E talvez o fato de você não falar palavrão é que torna você uma pessoa diferenciada. Você não vai ser contratado porque você fala palavrão. Você vai ser contratado porque você é competente para fazer o que você faz. Você usa a linguagem saudável. Amém? Agora, esse é o mínimo. A questão não é só abandonar uma linguagem de morte, que quando Provérbios diz que carrega morte ou vida, porque qual que é a questão de morte na inspiração do Espírito Santo aqui sobre o autor bíblico? Ele não está pensando morte, terror, caveirinha, não. Ele está pensando o seguinte: que qual que é a questão da morte? A morte causa separação. O problema da morte é a separação. Então, uma linguagem que separa, uma linguagem que diminui, é isso que nós temos que abandonar. Porque tem gente que não fala palavrão também, mas usa a linguagem de morte. Destrói, divide, cria facção, divisões. Facção é divisão. Ela fica causando divisões. Ao invés dela ser uma pacificadora, ela põe mais fogo no circo. Ela quer ver o negócio pegar mesmo. E isso está impregnado na cultura. E não só na cultura, mas isso tem a ver com uma questão do ser humano. O ser humano é atraído para essas coisas. Pode ver, o que vende é polêmica. Os reality shows aí, se não tiver quebra-pau, baixaria, as pessoas não assistem. Eles põem isso mesmo, que é para poder chamar a atenção. Agora, o fato de ser assim não está significando que está certo. Nós é que temos que ter essa leitura das coisas. Poxa, isso aqui não combina comigo, cara. Poxa, mas é engraçado. Tem coisa que é engraçada. É engraçado. Numa piada é engraçada, pode ser, sim. Tem muita gente ficando rico, inclusive com isso, deteriorando as relações, desagradando a Deus. Mas qual é o meu compromisso? Com as pessoas ou com Deus? Isso não precisa me tornar uma pessoa grave, sisuda, séria, chata. Não, eu nem consigo ser assim. Quem convive comigo sabe, eu gosto de ambiente leve. Eu acredito que eu tenho um bom humor. É legal brincar de vez em quando. Não é legal? É legal. Agora, a brincadeira não pode se querer atingir a pessoa, diminuir a pessoa, ter uma outra conotação. Você tem que ter maturidade para fazer o filtro. Você não precisa ser chato. Seja legal, seja eficiente, seja uma pessoa que construa, seja uma pessoa que ajude as pessoas a avançarem, sem precisar usar palavras de morte. Bom, a Bíblia chega a dizer, eu já disse, que nós vamos ser julgados por aquilo que a gente diz. Olha, quando Paulo está falando com Tito, ele diz o seguinte: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras em seu ensino, mostre integridade, seriedade, use linguagem sadia, contra a qual nada se pode dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Paulo está vivendo um momento em que, naquela época, no início da igreja, tinha muitos falsos mestres, muito mais agora, com a sociedade da informação. E Paulo sabe que ele precisa ter uma estratégia, uma arma muito eficiente para combater o falso ensino.
E ele então faz uma declaração muito clara para Tito: use linguagem sadia, porque a forma como você fala vai ser um escudo. As pessoas não vão ter o que dizer contra você. Use uma boa mensagem e linguagem sadia, porque a sua linguagem, ela é um remédio. A forma como a gente fala é um remédio, é saúde para o corpo. A nossa linguagem, ela pode proteger as pessoas, ela pode proteger uma família, ela pode proteger um futuro. Irmãos, Deus quer corrigir a rota da nossa vida no nosso linguajar. O nosso linguajar, ele pode abrir muitas portas, mas ele também fecha. A resposta gentil, diz Provérbios 15, 1 e 2, desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja a insensatez. Há pessoas que elas são motivo de piada. Abre a boca só para falar groselha. E a sociedade aplaude isso e remunera ela por isso. Mas se você olhar na essência dela, ela nada mais é do que alguém fazendo palhaçada e sendo bem pago para isso, mas não está construindo nada. Não constrói, porque a boca despeja a insensatez. E no mundo como o nosso, aplaude a insensatez. Porém, a Bíblia diz que a língua dos sábios torna atraente o conhecimento. Queridos, pessoas que usam bem a sua linguagem, o seu linguajar, que consagram suas palavras, que pensam para falar, que não são dirigidas pelo seu temperamento, mas são dirigidas por princípios. Já vou adiantar para você, é coisa rara. Não é a maioria, é a minoria. Se você abraçar este princípio na sua vida de forma séria e dizer: eu vou usar minha boca de forma a agradar a Deus, eu vou usar minha boca para construir pessoas, eu vou usar minha boca de forma correta, eu vou ter linguagem sadia, eu vou melhorar a maneira de expressar, você não faz parte da maioria, você faz parte da minoria, mas você está fazendo diferença onde você estiver. Porque as pessoas valorizam gente assim também. Nesses dias atrás, nós, como eu disse aqui há pouco, a gente tirou alguns dias de férias, visitamos um local aqui no Mato Grosso do Sul, e tivemos a oportunidade, ali uma pessoa que estava ali, um gerente do local que estava nos apresentando, algumas belezas naturais e tudo. Chegou algum momento ali que nós paramos, perto de uma pontezinha, e a gente começou a conversar, e sempre que eu tenho essas oportunidades, eu já fico ali, né? Eu falo assim, se eu não conseguir entrar por uma porta ou por outra, para puxar ali e apresentar Jesus, eu vou, no mínimo, fazer um pedido para a pessoa: você me dá liberdade, posso fazer uma oração com você? Mas aí nós tivemos a oportunidade, pude ali fazer uma oração curta, mas que alcançou aquele coração. E depois ele disse: olha, hoje aqui foi o melhor momento do meu dia, obrigado por você ter feito desse momento o melhor momento do meu dia, o que aconteceu aqui me marcou. E depois nós nos encontramos mais 2 ou 3 vezes, e ele então disse isso novamente. Falou: posso te seguir lá? Foi me seguir no Instagram. Eu falei: olha, eu estou à disposição para servir. Queridos, se eu contasse apenas alguma coisa engraçada para ele, poderia ter contado, estou ali, como eu disse, os nossos relacionamentos são leves, naturais, mas se eu fosse do tipo de pessoa que só abre a boca para contar piada, ou para falar de futebol, mas não abro minha boca para edificar as pessoas, eu ia ser só mais um na vida dele. Só que eu abri a minha boca, como eu e você podemos fazer, para edificar aquela vida. Eu não sei se eu vou ter mais outra oportunidade. Talvez o que eu disse para ele pode mudar todo o futuro, o destino pode mudar a eternidade dele. Então, você quer falar de futebol? Fale. Quer falar de carro? Fale. Quer falar de esporte? Fale. Eu gosto de falar de corrida de montanha. Vamos falar de tudo, mas vamos abrir nossa boca para construir pessoas. A gente não pode ser monotemático, só falo disso, só falo desse esporte, não, peraí, você não tem nada para falar, você não tem nada da palavra, não tem um versículo, você não sabe dizer nada de Deus para a vida da pessoa. Nós precisamos abrir nossa boca, o nosso linguajar tem que expressar o que está dentro de nós.
não só na hora de construir, mas na hora de reconciliar, na hora de tratar problemas. Repito o que eu disse no início: os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Deus não tem apreço por quem fica pondo fogo no circo. Deus não tem compromisso em abençoar pessoas que ficam causando confusão, arrumando problema onde estão. Mas e se tiver problema? Trate o problema de forma sábia. Use sua língua para produzir vida, para gerar reconciliação, para resolver o problema e tornar o problema um degrau para todo mundo crescer. Gente assim é rara, mas é esse tipo de gente que o nosso mundo precisa. E se nós temos a palavra de Deus, nós temos essa capacidade. Quero dizer para você que Deus te dá capacidade. Eu não estou falando de ter oratória. Algumas pessoas têm, outras não estou falando de ter habilidade de comunicação em público. Eu estou falando sobre ter um linguajar simples, autêntico, natural, que saia de dentro de você, que tenha uma projeção em abençoar pessoas. Fala assim: onde eu estiver, se eu for estudar, minha sala, eu preciso promover ali as pessoas. Quem andar perto de mim vai crescer, quem sentar do meu lado do avião vai crescer também. Alguma coisa, eu tenho que ser um presenteador. Quem estiver do meu lado vai ser presenteado com alguma coisa. Amém, meus amados? O mundo precisa de pessoas assim. Olha o que diz aqui o texto: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. O salmista, não é à toa que ele é percebido como homem segundo o coração de Deus. Um homem que se preocupa em dizer para o Senhor que as palavras da minha boca e aquilo que eu penso, Senhor, te agradem. É verdade que alguns pensamentos às vezes podem passar na nossa cabeça que não agrada nada a Deus. É verdade que algumas palavras podem sair da nossa boca, palavras que não vão agradar o coração de Deus. Mas uma coisa é nós nos deixarmos levar por isso. Eu estou nesse pensamento aqui, está gostoso, vou ficar assim mesmo. Estou falando assim, estou falando bobagem, mas vou ficar assim mesmo. Outra coisa, você fala: não, peraí, esse pensamento aqui não agrada a Deus não, então eu já vou acabar com ele, tchau. Essa forma de falar, puxa, essas palavras que eu usei não estão legais. Eu já precisei voltar diversas vezes na minha vida para pedir perdão. O que eu disse? Mas não foi minha intenção. Não foi intenção, mas falei. E qual é o problema da gente falar: olha, o que eu quis dizer ali, eu quis dizer isso, mas não falei da melhor forma, me perdoa? Você me perdoa? Isso acontece. Mas qual é o problema da gente reconhecer que errou? E aí nós temos dois extremos: aqueles que são guiados pelo seu temperamento. Eu sou assim mesmo, eu sou explosivo, eu demoro para falar, mas quando falo, acaba, é a terceira guerra mundial. E tem gente que vai para o outro extremo, nunca fala nada, não expressa nada. Ela prefere ficar ali, colhidinha, com medo de dizer o que de fato está acontecendo. Tem gente que diz assim: eu já não falo porque eu sei que se eu falar eu vou chatear as pessoas. Gente, tem que ser assim? Não dá para ser assim não. Eu falo, mas quando eu falar eu vou buscar sabedoria e vou falar da melhor maneira. Qual o problema? Esses dias, querendo fazer uns ajustes de rota com um dos meus filhos, vamos lá, sentei. E aí, o que você vê como algo virtuoso na sua vida? Legal, eu acho que eu vejo isso aqui. E qual é uma área que, se você pudesse ajustar, se ajustaria agora? Tal, acho que isso. Eu falei: legal, poxa, parabéns. Agora eu posso falar: eu vejo isso de virtuoso na sua vida e vejo isso também. Agora, isso que você falou de ajuste, aí eu falei o que eu vejo, que eu queria tratar com ele. Eu falei: você acha que isso também faz sentido para você? Isso que eu estou falando? Pai, faz sim. Então vamos melhorar nisso? O que você acha? Não vou, então tá. Então vamos combinar? Vamos fazer assim? Você vai ter a chance de acertar novamente. Beleza, está resolvido. Na mesa de uma padaria, conversando. Não, mas não, né? Há pessoas que pensam: não, para que ser fácil se eu posso complicar, né?
Para que deixar barato se pode ficar caro, se eu posso criar um problema, se eu posso eclodir uma crise na minha casa para resolver um negócio disso? Não, não precisa. E vá direto ao ponto. Eu estou me atento, aqui eu parei esse minutinho só para dizer como resolver problemas. Tem gente que fica dando a volta na montanha. Tem gente que é muito ríspido, muito grosseiro, vai lá e já fala, já xinga, já reclama. E tem gente que fica, olha, que eu vou falar, desculpa, eu peço até desculpa já, porque já está armando já a pessoa já se pediu desculpa, ela já entrou dentro da proteção de aço dela. Ela já está assim, igual hoje, a hora que eu chamei o gerente, porque eu pedi para o funcionário chamar o gerente, eu percebi que o gerente chegou, eu percebi que ele ficou nervoso na hora. Ele ficou assim, ele ficava olhando para lá assim, tipo assim, ele vai reclamar, né? Porque deve ter um monte de gente grosseira, sabe? Tem gente grosseira no Brasil, sabia? Mora aqui no Brasil. Então ele já ficou assim, acho que eu percebi que o olhar dele ele ficou ali e tal. Eu percebi, eu sentado, ele de pé, eu vi que ele, foi questão de segundos, eu vi que ele estava assim nervoso, tipo assim, esse cara vai falar, deixa eu me preparar. Ele estava se preparando. Ele estava com uma armadura invisível. O linguajar tem a ver com isso, não é só o que eu falo, é o que eu percebo da pessoa. Você está comigo aqui? Ele não estava me ouvindo nos primeiros 30 segundos. Ele estava assim olhando, ele tal, aí eu falei, não adianta começar a falar, ele não está me ouvindo, ele tá preparando o lombo, porque ele deve estar acostumado com isso, que tem gente que já reclama. Então ele está preparando assim para ele não se ofender, ele está preparando para ele não ter que ouvir, que ele vai ouvir umas 10 dessa hoje, porque é cliente que é funcionário que falta, é gente que demorou atendimento, então ele ouve de cima e de baixo, e dos clientes. Então ele só está tentando minimizar a dor ao final de um domingo, e não é nem 8 horas da manhã, já tem um para reclamar. Ele já se preparou, ele já ficou assim olhando. Aí eu percebi, aí eu parei, eu falei assim, olha, o que você acha? Eu chamei ele para pensar junto comigo. Lembra que eu fiz aqui um dia que eu chamei um rapaz? Quando eu quero mostrar um problema, eu estou vendo um problema do lado de lá. Aí eu fico tentando mostrar, só que o cara está aqui, ó, comigo. Eu fico mostrando assim, então, mas o que está acontecendo é isso. Só que o cara está virado para mim, ele não está vendo o problema. E ele está também tentando se defender, porque ele está tentando se defender porque as pessoas se defendem mesmo, ainda que lá esteja ruim, né, pai? Tem pai que sabe o filho que tem, mas ele fica lá protegendo, né? Meu filho é um santo, meu filho é... Então chama a pessoa e ajuda ela a enxergar. Olha, o que você acha? Que foi o que Neemias fez. Eu fiz o que Neemias fez. Eu falei assim, o que você acha? A hora que eu falei, o que você acha? Ele parou, aí ele fixou os olhos, conversei com ele. Meu linguajar tinha que chegar, não só na cabeça, mas tinha que chegar no coração dele. Convida ele para decidir junto, convidar ele para perceber junto. Isso abre portas, queridos. Deixa eu dizer algo para você, grave isso. Minha esposa testemunha, os pais, depois, aos 20 anos de idade, quando eu entendi que aquilo que eu falo é muito importante, e eu comecei a aplicar isso no meu pastoreio, porque eu uso a boca para falar com as pessoas. Eu comecei a prestar mais atenção. Eu não tinha nem motivos para isso, mas com 17, 18 anos, eu era muito tímido. Até o dia que eu percebi que a timidez, ela não me ajuda em nada. Ela só me roubava das pessoas, e roubava eu das pessoas também. Então eu falei, eu sei que no meu perfil, eu não tenho aquele temperamento que onde chega, todo mundo percebeu que eu cheguei. Que tem gente que é assim, fala alto, fala no telefone, 100 metros você está ouvindo que a pessoa falando no telefone, você sabe tudo da vida da pessoa, né? Eu não tenho esse perfil, mas eu também não posso ser um cara que fica dentro da caverna. Então sai um pouquinho mais, se apresenta mais, conversa mais. Naturalmente eu fui forçado a falar no sentido de quem está liderando um trabalho com jovens vai precisar se expor mais. Eu abracei esse desafio da minha vida, não fugi disso, errei várias vezes falando. Teve dia que eu falei, eu terminei de falar, eu só queria ir para casa e fazer de conta que aquele dia não existiu. Mas eu fui aprendendo, a gente erra, a gente aprende errando.
Quantas portas foram abertas? Quantas oportunidades eu pude receber na vida? Quantos lugares deste mundo eu pude conhecer e conhecer pessoas sem ter que desembolsar a convite? E qual é a questão em si? Lógico, tem a graça de Deus e a vocação específica, mas eu tenho certeza que foi uma recompensa do Senhor pelo fato de eu ter atentado que o meu linguajar importa. E também isso não é virtude que partiu de mim, a palavra de Deus que nos ensina que as nossas palavras importam. Olha, Colossenses 4:6, o seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Temperado com sal, agradável. O que é agradável? É alguma coisa que impressiona, que marca. Puxa, é agradável isso, hein? Comer esse prato é agradável. Às vezes o prato tem uma apresentação boa, mas não tem tempero, não tem sal, não tem nada, fica chato. Quando tem um tempero bom, tem sal, marca, impressiona, faz bem, que gostoso isso. A Bíblia está dizendo, seja o seu falar dessa maneira. Você está falando e as pessoas se sentem alimentadas. Que gostoso, tem um sal, olha que tempero bom. As pessoas vão te ouvir, olha só, pega isso para você aí em nome de Jesus. As pessoas vão te ouvir e vão falar, eu já tinha ouvido isso, mas nunca ouvi do jeito que você está falando. Você está preparado para ser promovido? Você está preparado para receber novas oportunidades? Você está preparado? Porque o seu linguajar vai te abrir portas. Teu linguajar vai ser uma bênção. Você que era conhecido por ser uma pessoa explosiva ou explosivo, não vai ser mais essa marca da sua vida. Essa força que Deus te deu para comunicar, você não vai usar mais de forma explosiva, você vai usar isso para promover mudanças. Mas você vai ter sabedoria, você vai refletir, você não vai ser aquela pessoa que falou, tomou. Não, você vai refletir, você vai organizar suas ideias. Daqui a pouco você vai falar, peraí, deixa eu ver o jeito que eu vou falar. Irmão, já teve vez que eu ia falar, eu falei, não, deixa eu melhorar aqui. É igual o texto, você escreve um texto, fala, deixa eu tirar tudo que não precisa, vai ficar só com a frase. Aí eu falei assim, peraí, deixa eu pensar melhor. O que eu estou sentindo? Avalie o homem a si mesmo, diz Paulo. O que eu estou sentindo? Opa, o que eu estou sentindo aqui tem uma emoção aqui que não tem a ver com isso aqui não. O que eu estou sentindo ira. E a Bíblia diz que sentir ira até aí não é pecado, porque eu sou ser humano, posso me sentir indignado e irado. Agora outra coisa é eu deixar que, vai lá ira, arrebenta tudo aí isso é outra coisa. Então estou sentindo irado, estou sentindo frustração. Opa, isso aqui é frustração, isso aqui é frustração, isso aqui é desapontamento. Calma aí, não é a hora de falar, não é o jeito de falar. Refletir, contar até 10, tomar uma água e vou orar. O que eu preciso resolver? A pessoa tem que ouvir tudo que eu tenho que falar? Vai resolver? Vai edificar? Vai construir? Não, então já tira tudo isso aqui, tchau, joga no lixo. O que é mais importante? O que ela precisa entender? Ela tem que entender que eu não estou atacando ela, estou falando de uma atitude. Uma coisa é eu falar você mente, outra coisa é falar você é mentiroso. Então eu tenho que usar a palavra certa. Como que essa pessoa é? Ela é uma pessoa mais direta ao ponto? Ou ela é uma pessoa mais sensível? Porque se ela é direta ao ponto, dá para eu começar a conversa em 30 segundos, eu já estou resolvendo a questão. Se ela é uma pessoa mais sensível e tal, espera um pouquinho, senta, cria um ambiente mais leve. Mas também não fica meia hora criando um ambiente leve, porque senão ela vai dormir. Pegou a questão? Olha, a questão específica foi essa questão. Eu percebi que aconteceu isso. Chama a pessoa, fala, você está percebendo isso? O que você acha disso que eu estou falando? A hora que chegou perto de um denominador comum, já é hora de começar a apontar um caminho. O que a gente pode fazer para isso não acontecer mais? O que você acha que eu posso fazer para a gente proteger esse nosso combinado? Estamos combinados? Beleza? Se for uma pessoa que tem a mesma fé que você, ora junto ali, segue em frente.
pacificadores serão chamados filhos de Deus. Amém, irmãos? É esse tipo de gente que o mundo está precisando e que está faltando. Agradável, temperado com sal. Isaías 50, versículo 4: o Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria, para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs Ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. Será que Deus só quer fazer isso com Isaías? Ou será que Ele quer fazer isso com todos os seus filhos? Todos os dias eu creio que Deus tem algo para nos dizer. Que bom será da gente ter a mesma experiência que Isaías. Eu já acordo de manhã, já ouço o que o Senhor tem para me dizer, por meio da palavra, de um espírito de oração, de devoção, porque Deus me deu as suas palavras. A linguagem mais tradicional diz: Deus me deu a língua dos eruditos. É uma linguagem nobre. Você não rebaixa. Quando eu falei de palavrão, palavra torpe, piadinha sem graça, de duplo sentido, de conotação sexual, tudo, quando eu disse isso, não é legalismo. Crente não pode, tem nada a ver com isso. Eu estou falando de inteligência, eu estou subindo o nível, eu estou subindo a régua. Eu estou dizendo que você e eu fomos chamados para um linguajar mais nobre, que edifica, que abençoa. Amém, meus amados? Você está comigo aqui, sim ou não? Então nós estamos corrigindo a rota na horizontal. Corrigindo a rota aqui, ó, como Deus me vê, como que eu vejo Deus, como que eu me comunico com as pessoas. Nossa identidade define a forma como a gente fala. Nossa fala expressa demais o que a gente o que a gente é por dentro. Porque linguagem o que é? Significados. Para a gente concluindo aqui, você imagina que eu pego, esse violão. Quanto custa esse violão? Esse violão custa R$500. Por quê? Porque é um violão que custa R$500, é o preço de violão. Mas esse violão foi tocado pelo meu bisavô, que foi o melhor violonista. Agora já não vale 500, então ele vale 5.000. Mas antes do meu bisavô tocar, ele foi construído num vilarejo artesanalmente, num vilarejo na Áustria, pelo maior violonista, só tem 2 deste no mundo. Opa, agora não vale só 5.000, vale 50.000. Mas continua assim. O que é o fato? É o violão. O que é que dá significado para as coisas? Palavras. Então, o dia que a gente entender isso, que o nosso linguajar é dar significado para as coisas. Quando eu dou o significado que a Bíblia diz que eu tenho que dar, as coisas vão fluir. Quando eu uso o meu linguajar de forma errada, eu começo a dar significados errados para as coisas e para os relacionamentos. Você está me acompanhando, sim ou não? Então diga comigo: linguajar é dar significados para tudo que acontece. Diga: e a palavra de Deus é a fonte de significados mais poderosa que existe na face da terra. Você pode aplaudir a palavra do Senhor nesta manhã, amados? Qual é o aspecto do meu linguajar? Qual aspecto do meu linguajar é necessário ajustar a rota hoje? Então talvez você está aqui e fala: às vezes você tem palavras que você carrega com você, que você até hoje fala, você repete ela o tempo todo. Tem palavras torpes que você carrega com você, até hoje você fala, já é vício de linguagem. Tira isso, querido. Você não está escravo disso. Eu sou muito explosivo. Eu sou muito quieto. Então você está perdendo relacionamentos que você é muito quieto, que você é muito quieta, você não fala também, você não trata as coisas. Mas é porque se eu for tratar, eu já vou explodir. Então qual que é a saída, querido? Se não fala porque explode, e se falar, será que não tem um caminho de uma sabedoria, de tratar o assunto, sem matar as pessoas? Isso se chama assertividade. Assertividade não é só que eu faço o que é certo. Assertividade significa ser afirmativo, mesmo confrontando. A pessoa que é assertiva, ela consegue confrontar sem diminuir ninguém ao seu redor. Ela consegue tratar as questões e falar: olha, é isso aqui e tal. Ela é afirmativa, ela não é explosiva, sai arrebentando todo. Isso é uma virtude, isso é desejável.
que eu estou falando aqui, dinheiro nenhum pode comprar. É a sabedoria que vem do Espírito Santo sobre nossa vida. Eu quero crer em nome de Jesus que eu estou olhando para pessoas que vão ter o linguajar mais diferenciado no lugar onde estão. Posso dizer isso, né? Não é para isso que Deus está te dando isso, mas vou até dizer, você vai ser mais bem remunerado, inclusive por causa disso, porque sua linguagem é diferente. Você vai ser reconhecido, sua presença, a hora que você vai, escuta aqui, a hora que você estiver falando, uma reunião, vai ter uma mesa, todo mundo falando, um monte de coisa, outro fala para lá, outro para cá, não sei o que, a hora que você for falar, as pessoas vão parar para te ouvir. Você não é o que fala mais, você não é o que grita mais, mas a hora que você fala, tem ouro vindo aí. Que toda vez que você abre a boca, alguma coisa boa vai acontecer. Deus vai te dar ideias, Deus vai te dar direções. Você vai resolver problemas complexos de forma simples, com um linguajar abençoado. E aí, mestre, a gente atira a pedra ou não? A lei de Moisés diz que essa mulher adúltera tem que morrer. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Resolveu o problema. Acabou a reunião. Todo mundo foi embora para casa. Cadê teus acusadores, filha? Não peca mais não, tá? Valeu. Reunião encerrada, problema resolvido. Por causa do linguajar. Que o linguajar de Jesus esteja na nossa boca. Em nome de Jesus. Vamos encorajar uns aos outros aí. Diga que você vai resolver problemas complexos de forma simples. Diz aí para a pessoa, pode dizer. Diz aí, sua boca vai ser uma fonte de vida. Diga, Deus está derramando sabedoria sobre você. Diga, o seu linguajar vai tornar o conhecimento atraente. Diz, pessoas vão te procurar, vão buscar conselho em você, vão buscar direção em você. Diga, você vai ser relevante onde estiver, porque o seu linguajar vai ser uma bênção, vai expressar o próprio Jesus. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, amados. Fica de pé comigo. Eu contei para vocês essa experiência. No dia seguinte, eu estava lá, eu tinha colocado uma fotinho do lugar que eu estava, com essa família querida, lá em Bonito. Nós estávamos em Bonito, uma cidade bonita, inclusive. Nossa, não uma cidadezinha, beleza natural ao redor lá. E Deus nos deu essa oportunidade de reservar alguns dias, estarmos juntos. Lugar legal para conhecer, fica a dica aqui. Mas tem que planejar com meses. Nós planejamos com mais de 6 meses com cerca de 6 meses de antecedência, Márcio. O Senhor fez milagres assim. E aí teve um amigo que eu coloquei lá, viu um stories meu, falou: ô Nando, você está aí, tal, você foi em tal lugar? Você foi em tal lugar conhecer? Falei, não fui. Falei, você não quer ir lá? Falei, não, o que a gente fez está ali no programado, obrigado aí. Eu já estava chegando no final, né? E finalzinho com 3 filhos também ali, você já começa a pedir para o Senhor abreviar os dias, né? Você fala assim, tá ali já. Aí eu falei, não, ele falou, não, mas olha, mas esse lugar você precisa ir, deixa eu ver. Aí, resumidamente, ele me conectou com o proprietário, um local lá muito bacana, e o cara, ele abriu um horário para atender a gente, nossa família, mais 3 da outra família, nós estávamos em 8, abriu um horário que não existia e nos deu uns 50% de desconto em tudo, toda a programação, no almoço, fez preço de criança e abriu um horário que não existia. Mas você vê, quem que me conectou? Um cara assim que eu não tenho assim proximidade com ele, mas ele me conhece, ele fala, Nando, imagina, que eu agradeci demais. Não, mas o que você faz me edifica bastante, a minha família, é o mínimo que eu podia fazer. Só que ele me conectou com o dono desse lugar. Quando eu cheguei lá, no outro dia cedinho, veio o pessoal atender, aí esse rapaz
Aí o cara lá me atendeu, me falou assim, esse é o fulano. A hora que ele chegou, você é o Fernando Diniz, puxa, não, vem aqui, eu tenho que tirar uma foto. Falou assim, o fulano que falou de você, cara, eu queria que você ouvisse o áudio que ele falou de você. Eu falei, mas é exagerado, né? Então... Ele falou, olha, o que eu pude fazer é isso e tal, não sei o que. Só que aí nós ficamos conversando uma meia hora. Aí ficou só eu e ele, uma meia hora. E ele, a hora que a gente começou a conversar, eu falei, olha, sabe que eu tô aqui, mas é mais do que estar aqui. E aí Deus foi me dando as palavras, a gente conversou, ele abriu o coração. Ele falou, poxa, eu queria muito que você viesse falar aqui com a minha equipe. Você viria aqui para falar com o meu pessoal? Eu falei, vem, cara, vem. Sim, vem aí, a gente vê sim. Mas eu falei, para além disso, cara, sua vida, tal, resumidamente, eu terminei, fiz uma oração. Aí a hora que eu fui, valeu, então, a hora que eu fui cumprimentar, ele abriu o braço e falou, posso te dar um abraço? Me deu um abração ali. Aí depois ele encontrou o Leandro que estava comigo, ele falou assim, olha, ali naquele lugar aconteceu uma das melhores experiências da minha, parecia que era o replay do dia anterior com outra pessoa. Ele falou, aconteceu uma das melhores experiências, tudo que eu ouvi agora aqui. E aí ele falou assim, olha, você sabe que eu queria, você pode, eu preciso de pessoas assim para me dar ideias aqui. Só que é um negócio, um parque ecológico, um negócio maravilhoso. Eu falei assim, eu preciso de gente assim, você fica à vontade, eu queria ouvir umas ideias suas. Olha as portas que Deus abre, né? Por quê? O que eu fiz? Eu dancei para ele, dei um mortal para... Foi minha beleza? Não, foi nada. O que foi? Fonte de vida. Fonte de vida. Fonte de vida está aí, Abre um pouquinho aí a fonte de vida. Fonte de vida. Palavras sábias que vão abraçar, vão abençoar, que vão edificar. Amém, amados? Estamos conectados. Mais uma pessoa para, de alguma forma, inspirar, edificar. Deixa eu dizer, acredite no que eu vou te falar. Deus nos deu dons diferentes. Deus nos deu dom, como deu aqui para os irmãos. Mas não existe melhor e pior. Essa é uma graça que Deus tem para você também. Se abraça isso, por favor, posso te pedir isso? Abrace isso com toda a força. Palavras, boca, linguajar não vai ser mais problema na sua vida. Ele te deu isso, é seu. Vamos orar e consagrar nossa boca. Vamos consagrar nosso linguajar a Ele. Talvez você diga, eu erro muito porque eu sou explosivo, eu erro muito porque eu não falo nada, erro muito porque eu não conheço, não sei. Pastor, eu não tenho as melhores palavras. Mas também posso te dar uma dica? Assim, então, presta um pouquinho mais de atenção na vida. Né? Você quer desenvolver um pouquinho mais? Faz parte do meu pastoreio aqui também dizer isso para você. Não fica falando palavra difícil que as pessoas vão nem entender. Você vai ser esquisito até. Mas você quer melhorar? Você tem que abraçar os desafios. Você fica fugindo toda hora. Lá na empresa era para você falar não sei o quê. Então, eu não vou falar. Você já é o primeiro a falar, eu não vou falar não. Na faculdade, eu que não vou falar. Você acha bonito fugir da oportunidade que Deus está te dando? Fala assim, não, eu vou falar e eu já vou aproveitar para ir corrigindo. Capacidade de síntese. Diga, capacidade de síntese. Diga assim, direto ao ponto. Qual é a mensagem? Porque, por exemplo, se você participa de célula, você vai lá, tem gente que também vai lá. Irmãos, vou dar o testemunho. Aí monopolizou meia hora para dar o testemunho. Falou, então, aí eu estava andando, aí a calçada tinha um negocinho, aí eu pisei na calçada, aí a hora que eu caí, tinha uma barata passando, aí a barata passou, aí depois da barata, aí passou o caminhão do lixeiro, ficou um cheiro horrível, aí eu voltei, aí você falou assim, mas o que isso tem a ver com o que está acontecendo? Tem nada a ver, então tira a barata, tira o caminhão de lixo, tira tudo, não tem nada a ver, não vai acrescentar. Ei,
Vai direto ao ponto. Vou falar aqui bem baixinho, só entre nós. Não seja chato. Deus nos deu 2 ouvidos, uma boca. Ouça mais, e quando abrir, sai a vida, direto ao ponto, com graça, temperado com sal, para gerar vida. Feche os teus olhos. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por esta manhã, obrigado pelos corações. Obrigado, Pai, esta minha família na fé que está aqui, corações abertos, Pai, que delícia estar aqui, que bom ver no rosto das pessoas, elas recebendo isso, que bom ver um povo que é aberto para crescer, interessado em crescer, em avançar, em expressar mais Teu amor. Pai, obrigado, Pai, que ambiente poderoso que está acontecendo aqui neste lugar. Eu creio que o Senhor vai restaurar relacionamentos, vai restaurar muitas coisas aqui, através daquilo que a Bíblia diz em Provérbios 8:1, que a morte e a vida estão no poder da língua, e nós vamos usar a nossa língua, vamos usar nosso linguajar, a forma de expressar de uma maneira tão poderosa, tão abençoadora, tão edificante, que vai dar gosto de ficar perto de nós. Vai ser essa a realidade de todos nós não ficaremos marcados e rotulados, não receberemos o rótulo do diabo na nossa vida. O que nós recebemos é o selo do Espírito Santo, o que nós recebemos é o poder de Deus, para abrirmos nossa boca e na nossa forma, comunicar de maneira abençoada. Levante bem alto suas mãos, diga assim comigo: eu não sou escravo de nenhum rótulo. Diga: não sou escravo do meu temperamento. Diga: eu recebi do Senhor a capacidade para comunicar, para abençoar, para expressar e transmitir amor, transmitir crescimento, edificar pessoas. Diga: em nome de Jesus, eu consagro a minha boca. Diga: consagro o meu linguajar. Diga: isso vai me abrir muitas portas, isso vai abrir muitos corações. Diga: em nome de Jesus, não serei escravizado pelo medo. Diga: mas eu vou abrir minha boca e vou abençoar pessoas. Diga: eu vou usar a minha comunicação para edificar pessoas. Diga: eu vou pacificar. Diga: eu serei conhecido como pacificador. Diga: eu vou resolver problemas complexos de maneira simples, para a glória do Senhor. Diga: e sobre tudo isso, Jesus será honrado. Diga: Jesus será conhecido, corações serão transformados e um legado será construído para a glória de Deus. Diga: o Senhor será louvado, reconhecido e honrado através da minha boca, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda bem forte ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Será assim para a glória de Deus, será assim para a glória de Deus.